Boa noite. Bom, vocês me conhecem, acho. Todos me conhecem? Eu sou Dilvo Peruso, eu sou formado em Filosofia e sou formado em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Ciências Sociais. Minha especialização é em Sociologia Urbana e Sociologia Jurídica. Sou professor, esse ano completo 50 anos de magistério, sendo 46 na universidade. Trabalho na FMU desde 1999. Ajudei a montar os cursos de engenharia e outros. Eu sou decano dos cursos de engenharia. Sou mais antigo. Vou falar para vocês sobre uma temática chamada minorias e conflitos. O que são minorias? À primeira vista, a gente pode dizer o que são minorias. Matematicamente, uma parte menor em relação ao todo. Não é nesse sentido que eu vou falar. Eu vou falar no sentido sociológico. É a capacidade que tem de reivindicar em sociedade. Então eu vou falar nesse sentido sociológico. Eu vou me basear, sobretudo, num trabalho de uma professora da USP, Cristina Costa, que ela tem um livro chamado Sociologia, a Ciência da Sociedade. E uma parte ela trata de minorias. Eu vou me basear teoricamente nela e depois vamos conversar exemplos que acontecem de minorias. Vamos começar então? A humanidade, como que ela é? Como que ela foi? Ela se sente, ela prefere ser igual ou diferente? Os seres humanos querem ser iguais ou diferentes? Eu acho que iguais. Com pequenas diferenças. Iguais com pequenas diferenças. Iguais com pequenas diferenças. A humanidade, na sua história, ela sempre buscou ser diferente. Um diferente do outro. Se vocês repararem, a nossa cultura ocidental, nós temos bastante influência das culturas judaica, etc. O que a cultura judaica dizia? Dizia que eles são um povo eleito, são diferentes dos outros. Povo eleito. E os outros não. Portanto, se eu sou eleito, eu tenho diferença do outro e me ponho direitos e outras coisas em relação aos outros. Isso é tranquilo? Lembram da história? Tem outra. Vocês se lembram de Buda? Algumas pessoas veem de uma parte do corpo de Buda, outra parte do corpo. Tem uma parte do corpo, tem outra parte, cada um tem posição diferente. Então, vamos então lá para a Índia. A Índia tem um bocado disso aqui. Alguém que é da cabeça, então, digamos, o Brahmane. O Brahmane. Depois tem um outro que vai assim por diante. E hoje na Índia ainda existem os párias. Os párias podem se misturar com os outros? Não. Até alguns se portam da seguinte maneira. Se alguém está andando, bate o sol, a sombra de uma casca atinge a outra pessoa, essa pessoa está impura. Está impura. Então, e tem que se banhar em determinados locais para se purificar, porque está impuro. E vamos adiante mais um pouco. Nós vamos ver que qual a diferença na história, no tratamento da mulher e do homem.
se você reparar na história, é praticamente diferente, muito diferente a concepção de homem e de mulher. E que o homem é superior, por isso o homem faz isso, aquilo. E até hoje não está bem resolvida essa questão. Ou já está resolvida. Perante a lei nós somos muito bonitinhos, todos somos iguais perante a lei. É uma bela poesia, eu acho uma poesia linda. Todos iguais nós somos iguais perante a lei. Mas na prática nós não somos. Então, a ideia de desigualdade acontece ao longo da história. Qual foi o movimento que propôs pela primeira vez a igualdade das pessoas? Foi uma minoria. Uma minoria dentro da maioria. A maioria de judeus, e o cristianismo propõe o quê? Todos somos filhos de Deus, portanto somos iguais. Portanto temos que ser caridosos, respeitar os outros, ama teu próximo como a ti mesmo, todos somos iguais. Cristianismo, pela primeira vez na história, o cristianismo faz a proposta da igualdade dos seres humanos. Não fala diferença entre homens, mulheres, gregos ou de outros países, Líbia, Pérsia, etc. Todos somos iguais, somos filhos do mesmo Deus. Então aqui começa a surgir a ideia de igualdade pelo cristianismo. Tem pouco tempo, 2000 anos. Na história isso é pouco, a história é longa. Então vamos adiante um pouquinho. Aí nós chegamos ao momento da grande transição da história, a época do Renascimento. Põe a ideia do Renascimento aproximadamente 1500, para facilitar. 1450, 1600 aproximadamente. Põe um número redondo, 1500. Aí surgem uns pensadores que propõem mudar o mundo. O que havia antes? Escravidão. Onde alguns tinham uma posição, outros tinham outra. Depois vamos, a partir dos romanos, a servidão, os servos. Havia desigualdade. Aí, você olha um pouquinho ainda para os romanos. Se você olha para os romanos, o que você encontra? Você encontra o romano, o patrício e o plebeu. O romano e o bárbaro. Quem não pertence aos romanos, ele é bárbaro e tem que ser tratado como tal. Então a ideia de desigualdade. Olha, o cristianismo, 1500 anos depois, surge um movimento de novo, de alguns filósofos, que propõem o seguinte: todos nós somos... Quais são os 4 princípios do Renascimento e depois invade o Iluminismo? A ideia de liberdade, todos somos livres. A ideia de igualdade, todos somos iguais. Por volta de 1500, todos somos iguais. Todos somos dotados de razão. Por isso, quem vai tomar decisão somos nós. Não é alguém que toma decisão para nós. E somos o centro do mundo, o antropocentrismo. Podemos fazer o que quisermos com o mundo. E fizemos. A conta está chegando, e salgada. Porque nós fizemos o que com o mundo? Tá bem. Então, vai adiante. Essas ideias propostas aproximadamente em 1500, 1600, elas vão se consolidar com a independência dos Estados Unidos. Não esqueça que os Estados Unidos têm uma longa guerra de secessão. Alguns eram defensores da escravidão e outros se opunham. Mas eles propõem uma constituição que pega aquelas ideias do iluminismo. Todos somos iguais. Até hoje nos Estados Unidos a população se acha toda igual? Não. Alguém foi para os Estados Unidos nos últimos tempos? Você vê a olho nu a diferença
entre uns e outros, até hoje. Depois vem a Revolução Francesa, 1789, 1782, aí vem a Constituição. Liberté, égalité, fraternité. Nós somos livres, iguais, e daqui para frente nós vamos nos relacionar um com o outro de forma fraterna. Fraterna não quer dizer boazinha. Fraterno significa somos iguais. Não precisamos nos matar, nem submeter. Um senta do lado da mesa e outro do outro lado. Aí nós negociamos. Estão de acordo? Sim. Não estão de acordo? Não tem problema. Não tem problema. Se você anda pela França hoje, você vai encontrar em qualquer prédio público na França escritas essas três palavras: liberté, égalité e fraternité. O francês ainda diz isso hoje com muita força. Tá bem. Vamos adiante um pouquinho. Aí vamos chegar um tempo mais atual em que vamos encontrar a globalização. Qual a pretensão da globalização? A globalização tem a pretensão de nós não termos mais o Estado nacional, mas termos relações internacionais com todos os países em forma de igualdade. É verdade isso? É. Mas nunca na história se construiu tanto muro como está sendo construído agora. Nunca na história se construiu tanto muro. Por quê? Tá bem, a globalização, os produtos iguais, a mensagem é igual, então aqui entra a globalização, entra a mídia, todos têm direito a tomar Coca-Cola em qualquer parte do mundo e comer o McDonald's em qualquer parte do mundo. É igual, igual. Então, e um pensador que vocês conhecem, McLuhan, dizia que o mundo está se tornando o quê? Uma aldeia global. Uma aldeia global. Está muito bom, que coisa linda, aldeia global. Mas o que está acontecendo de fato? Está acontecendo a aldeia global? Estão surgindo movimentos de independência? Veja a União Europeia, eu acho que 28 países, um deles quer cair fora, o Brexit. A Inglaterra quer cair fora desse movimento. Peraí, por quê? Porque nós somos contra Bruxelas. As leis da União Europeia não são leis que nos favorecem. Queremos sair fora. Então defendemos a nossa particularidade. Volta de novo a ideia que não somos iguais. Nós somos diferentes. A Suíça faz parte da União Europeia? Não faz. Não faz parte. Não tem a mesma moeda e assim por frente. Vamos adiante um pouquinho. Nós vamos encontrar dentro desse universo o surgimento de determinados movimentos que não estão de acordo com isso que está acontecendo. Movimentos maiores ou movimentos menores. Você vê, por exemplo, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele tem uma proposta. Qual é a proposta? Aquilo que a mídia nos traz. Qual é a proposta? Ou você pertence a essa concepção, ou você tem que ser eliminado. E se alguém tem uma orientação política, ou religiosa, ou de gênero, orientação sexual, hoje cada um pode ter a sua orientação sexual tranquilamente? Não. A sociedade não aceita. Não aceita. Então, o que começa a acontecer dentro disso tudo? Começam a aparecer pessoas que têm a consciência do direito a ser diferente. Consciência do direito a ser diferente daquilo que a sociedade impõe. Tá ali. Segundo, isso aqui já é minoria? Não. Minoria tem que ter três coisas. Se elas não estiverem articuladas, não é minoria. Minoria precisa ter
esses elementos. A consciência do direito a ser diferente daquilo que a sociedade impõe. Segundo, mas não basta ter a consciência. É necessário estar organizado. Alguém pode ter a consciência e não acontece nada. Alguém pode falar e não acontece nada. Está acontecendo alguma coisa semelhante no Brasil hoje? Sim. Talvez esteja. O que acontece no Brasil hoje? Possivelmente tem muita gente falando mal de alguma coisa. Falando mal do governo, falando mal disso, mal daquilo, e assim por diante. Qual é a força que tem isso? Zero ou próximo a zero. Por quê? Tem a consciência, mas não está organizado. E luta contra aquilo que aí está e tem uma proposta nova. Homossexual é maioria ou é minoria? Minoria. Para o homossexual ser minoria, o que ele precisa? Consciência do direito a dizer o quê? A minha afetividade não se realiza de acordo com aquilo que a sociedade impõe. O que a sociedade impõe? A tua afetividade se realize uma mulher e um homem e uma mulher. É isso? Sim. Isso é maioria. Minoria. Tenha consciência do direito a viver a afetividade de forma diferente. Está organizado? Se sim, e batalha para mudar a legislação, o jeito da sociedade ser, ele passa a ser minoria. Ele passa a ser minoria. Minoria precisa ter essas três. Se nós dermos um exemplo de minoria, mas tem homossexual que é maioria? Ou tem homossexual que é minoria? Tem homossexual que é minoria? Pula essa parte. Mulher é maioria ou minoria? Maioria. Se ela aceita aquilo que a sociedade impõe e ela reproduz isso, ela é maioria. Se ela tem consciência do direito a ser diferente disso que a sociedade está impondo, se ela tem consciência do direito, e ela estiver organizada, e ela batalha para mudar isso que aí está, ela passa a ser minoria. Dá um exemplo de minoria. Isso mostra por quê. MST. MST. É um movimento de minoria que eles são conscientes, que eles são diferentes, são organizados, porque tem até uma facção aí deles, e lutam com os direitos deles. Né? Isso, de ter a terra, espaço, produzir diferente. MST minoria? Claramente minoria. Quem não tem terra é minoria? Você não tem terra, mas você quer ter. Como é que eu faço? Bem, a sociedade me diz, você arrume um dinheiro, vai e compra se alguém quiser te vender. Isso é concepção dominante da nossa sociedade. Boa ou ruim, isso não importa. É aquilo que aí está. É isso mesmo? Tá. O MST pensa assim? Como é que ele pensa? Terra para quem nela trabalha. Terra para quem nela trabalha. Quem quer trabalhar na terra precisa. Tem condições de ter? Não. Então vamos procurar que terras? Devolutas e improdutivas. Ah, tá. MST é minoria? Tem consciência do direito a ser diferente em propriedade da terra, o jeito de trabalhar? Digam sim. Estão organizados? Sim. Lutam para mudar essa situação social? MST minoria. Alguém quer dar um outro exemplo? Facção criminosa. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem o PCC, por exemplo.
não é só no Rio, né? Acho que é a nível Brasil aí, inclusive internacional, na América Latina eles estão atuando aí. Eu sei que é do mal, mas no meu ponto de vista eles são minoria. Vocês por acaso estudaram ou tiveram a oportunidade de ver anomia? Não é palavrão. Anomia é um conceito sociológico que existe uma situação que não tem lei. Estamos diante de uma situação que continua a lei. Talvez na área da informática, a informática avançou tanto que nem tudo está organizado de acordo com a legislação. Posso afirmar isso? Sim. Então há um gap aqui, há uma lacuna. Isso se chama anomia, não tem lei. Ou quando as leis se contradizem, uma afirma uma coisa, a outra afirma o contrário. Ou quando ela existe, eu sei que ela existe, mas eu não ligo para isso. Exemplo, você já andou na rua, tem um buraco na calçada, furou o pneu do seu carro, quebrou a ponta do eixo, você quebrou a canela. Você tem direito a ser ressarcido por tudo que aconteceu? Tem. As pessoas vão atrás disso? Não. Olha, existe, mas não vou atrás. E aquilo que você falou aqui Robert Merton, um americano, trata bem dessa questão. Ele diz o seguinte: tem gente que tem a lei, tem o sonho da sociedade, cumpre a lei e atinge o sonho da sociedade. Tem gente, agora um segundo, ele chama de inovação. Acho que é o caso. Inovação. O que é inovação? Eu quero me realizar na sociedade, mas eu não sigo as normas da sociedade. O que eu faço? Tráfico de drogas, sonego imposto, mato alguém faço assaltos. Tem gente que pensa assim? É forte. É uma situação de anomia. Eles são organizados? São. Muito bem organizados. E até onde eles não saberiam administrar, estão administrando muito bem, de dentro da cadeia. É isso mesmo? Tá. Aí, então, o que vai acontecer na nossa sociedade? Tem um pensador chamado Durkheim. Não sei se todo mundo estuda Durkheim. Émile Durkheim. Durkheim. Tá bem. Ele é um sociólogo francês, positivista, morre em 1917. Tá bem. Durkheim, ele diz, a sociedade vive de coisas estabelecidas e aceitas, que a maioria aceita, normal. Aquilo que a maioria não aceita, ele chama de patológico. Vou dar um exemplo. A nossa sociedade, ela aceita a eutanásia? Não. Majoritariamente, não. A lei não permite, não é aceita. Tá bem. Aqueles que pensam e defendem a eutanásia, ele chama de patológico. E o que é patológico tem que ser eliminado. Portanto, quem pensa diferente deve ser reprimido. Augusto Comte, quem decide é a maioria, o consenso. E agora vamos entrar um pouquinho na palavra maioria, para voltar de novo para a minoria. Onde que surge a ideia de maioria? Em Atenas. Estamos aproximadamente 380 a.C. Aí você encontra Sócrates, você encontra os sofistas, encontra todas essas pessoas. E Atenas criou a ideia de democracia. Lembra? Tá. Como que era a democracia em Atenas?
Quem é que participava? Metade da população era mulher. Fazer de conta que é mulher. Ela não participava. Não podia participar. Quem era menor de 18 anos também não participava. Quem era estrangeiro também não participava. Quem era artesão, os trabalhadores, também não podiam participar. Os comerciantes não podiam participar. Os escravos não podiam participar. Agora, eles se reuniam. Aqui sobrava aproximadamente 5% da população. E aí, discutia-se e tomava-se a decisão. A maioria dos presentes tomava a decisão. Maioria. Digamos, se forem 5% que sobraram aqui, se 3/5 são favoráveis a alguma coisa, essa lei equivale para a sociedade inteira. E esses aqui, não. Então surge a ideia de democracia, só que menos mulheres, menos escravos, menos estrangeiros, menos menores, menos isso, menos aquilo. Sobrou o quê? Pedacinho de nada. Bem, e os outros têm que fazer o quê? Aceitar aquilo que aí está. Vocês lembram da primeira greve de Atenas? Não sei se é a primeira, mas teve uma grande greve em Atenas. Tem uma música do Chico Buarque de Holanda, lembra-se? Mulheres de Atenas? Lembra? Lembra-se apenas o exemplo das mulheres de Atenas, que os homens iam para a guerra, morriam, os que voltavam sequiosos queriam as mulheres para ter outros filhos para depois morrerem na guerra. O que as mulheres de Atenas fizeram? Greve de sexo de 1 semana. Greve de sexo. Não tem, vocês são malucos. Então, isso aqui é uma minoria. Minoria. Então, nós vamos ver Durkheim. A estatística nos engana. Pessoal, estou falando para futuros engenheiros. Vocês usam estatística? Claro, tem que usar. Eu, sociólogo, também uso muito. Mas a estatística pode enganar a gente. Quanto de proteína de carne o brasileiro consome? Vamos fazer de contas que seja o seguinte. Você faz um levantamento, são consumidos naquela população 200 gramas de carne por dia. Ah, é? Ótimo. É isso que a população consome. Mas eu vou verificar que metade da população não consome carne. A outra metade consome o todo. Então a estatística pode enganar muito a gente. A estatística, ela pode enganar enormemente a gente. Tá bem. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que aqui dentro surgem grupos que propõem ideias novas, contrárias àquilo que aí está. Você lembra de um grupo, pode ser mundial, que não aceita as ideias que a sociedade majoritariamente impõe. Lembra do Greenpeace? O Greenpeace aceita aquilo que a sociedade majoritariamente está fazendo no mundo? Não aceita. O pessoal do Greenpeace é consciente que o mundo tem que ser diferente daquilo que a sociedade está fazendo? O pessoal do Greenpeace está organizado? Muito. Batalham contra isso que está sendo feito? Greenpeace é minoria. Alguém me lembra de um outro exemplo de minoria? Agora vamos adiante mais um pouquinho. Daqui a pouco você dá outro exemplo. Olha o que acontece.
Quem é que toma as decisões na nossa sociedade? Quem toma decisões na nossa sociedade que valem para a sociedade? Os políticos. Político. Deputado, senador, vereador, esses tomam as decisões, fazem as leis. Chegou água, acabou a seca. Aí, então, fazem as leis. Como é que funciona, como é que nós elegemos o político? Nós temos uma política representativa. É verdade? Nos representa, vem aqui, faz uma propaganda, gostei das tuas ideias, voto em você. É isso. A gente faz isso. Na teoria, né? Mas na prática. A gente vota naquele que as ideias casam com as nossas ideias. Tá bem. E depois ele vai embora e às vezes toma decisões contrárias aos meus interesses. Representativa. O que acontece no dia do voto? Nós votamos, alienamos o nosso poder de decisão. Alienamos, entregamos para outro poder de decisão, para decidir sobre os nossos sonhos. É isso mesmo? É isso. E às vezes o outro nos trai, e nós xingamos, e pronto. Tá bem, essa aqui é a democracia representativa. A minoria segue outro caminho. Qual? É a democracia participativa. A democracia participativa. Chegou o data show. Mas não vou usar. Obrigado. Pode. Aí, olha a diferença, pessoal. A democracia representativa, nós alienamos o nosso poder de decisão, transferimos para outro. Eu estou usando a linguagem do materialismo dialético. Nós alienamos o nosso poder de decisão. Os grupos minoritários trabalham juntos. Aí tem a democracia participativa. As pessoas discutem para a tomada de decisão. Portanto, é um amadurecimento político muito forte. Você conhece alguma ONG? Provavelmente todos vocês conhecem. Lembra de uma? Pode ser que lá onde você mora, lá por perto, tenha alguma ONG. Como é que o pessoal das ONGs tomam decisões? Assembleia, se reúnem, fazem uma proposta, discutem, é isso? Toma decisão. É uma participação política, aqui é participativa, democracia participativa. E a outra é representativa. Os partidos políticos estão respondendo aos interesses da pluralidade da sociedade hoje? Não são capazes. Não têm a capacidade de responder à pluralidade dos interesses, dos desejos, das necessidades da população. O que está acontecendo na nossa sociedade e em outros países também? A população pode estar diminuindo o comparecimento ao voto, anula o voto e assim por diante. Se abstém, anula, assim por diante. Que os outros tomem decisão para mim. Pessoal, olha aqui o que aconteceu. Venezuela, na época do Hugo Chávez, teve não sei se foi uma eleição. E a oposição lançou candidato. E chegou lá pelas tantas, viu que ia perder, retirou todos os candidatos. O que o pessoal que estava no poder fez? Ganhou tudo. Ganhou tudo. Foi entregue de bandeja. Agora foi feita uma constituinte na Venezuela. Lembra? Pouco tempo atrás, mês, 2 atrás. E o que fez o pessoal? A oposição retirou seus candidatos. O que aconteceu? O Maduro fez toda a Assembleia.
Pessoal, olha que jogo difícil é para tomada de decisão. O que são minorias? Minorias são grupos organizados, conscientes e que batalham para modificar. Cadeirante é minoria? Aqui tem bastante pessoal da engenharia civil, não tem? É civil. E cadeirante é maioria, minoria? Minoria. Quantitativamente? Quantitativamente. Cadeirante... Mas o quantitizado, né? O que aconteceu? Você vê a construção do metrô, linha azul, foi a primeira. Por volta da década de 70 até o começo da década de 80. Foi inaugurado no governo Geisel. Tá bem. Ela foi construída de tal maneira que depois precisou arranjar alguma coisa. O que foi feito recentemente nas estações do metrô? Colocou-se elevador. Porque se esqueceu que tinha gente que tinha mobilidade reduzida e só agora é que se mexeu nisso. Alguém está aqui há mais de um ano aqui na faculdade? Estamos aqui? Tinha esse corrimão na escada ou nas rampas com esses dois lugares para pegar aqui assim? Não tinha. Na cidade você andava, a calçada, acho que nem sempre está boa, mas não tinha sinalização para pessoas deficientes. Você andava, não sabia. E agora o que está sendo feito na cidade? Colocando sinalizadores que as pessoas, com os sentidos, sabem se localizar. Tá bem. Isso foi feito gratuitamente? Alguém que teve uma boa vontade para fazer isso? Não. Foi a população necessitada que se organizou e fez isso. Minoria. São pacíficas ou trazem contradições, tensões, briga na sociedade? Eu acho que tem tensões às vezes, né? Às vezes fazem. Criam tensões? Você imagina o seguinte, tem conflito de gerações dentro de casa? Tem. E isso é benéfico ou não é benéfico? Acho que é benéfico. Isso gera tensão? Sim. Até de vez em quando saem os tapas? Sim. Mas a família muda à medida que as novas gerações aparecem, entram em conflito e podem ser salutares para a sociedade. Pessoal, minorias trazem tensões na sociedade. Vamos dar um exemplo bem pertinho da semana passada? Vocês acompanharam com um grupo de indígenas aqui no Jaraguá, pertinho, aqui dentro da cidade de São Paulo. Eles querem a demarcação de terra, estão lá morando lá há muitos anos e as terras não foram demarcadas para eles. E agora, estão organizados? Sim. Estão fazendo um movimento contra aquilo que a sociedade impõe? Sim. O que eles querem? Modificar a situação. Alguém quer dar um outro exemplo? A ONU seria, professor? A ONU? A ONU. A ONU seria um movimento que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. Isso já vinha um pouco de antes, uma proposta de Immanuel Kant, um filósofo alemão, que daqui para frente os seres humanos deveriam resolver, não com armas, mas no entendimento. Não com armas, mas no entendimento. E ela está ganhando cada vez mais força. É claro que ela não tem a força total, mas está ganhando. Tem uma pressão agora de 120, 130 países fazendo pressão para acabar com o arsenal atômico. É claro que quem tem não vai acontecer, mas diz o seguinte: nós não queremos isso. Nós não queremos isso. A ONU. Pessoal, as minorias geram conflito na sociedade
Sem o conflito, esses conflitos na sociedade, a sociedade talvez não mudaria. Então, minoria geram conflitos, esse conflito é um fermento que modifica, que provoca mudanças na sociedade. O que vai acontecer dentro de breves anos no Brasil? Algumas coisas que vão mudar. Eu faço uma pergunta. Hoje, mais ou menos, 18 países do mundo têm casamento de pessoas do mesmo sexo. O Brasil tem legalizado isso? Não. Tem jurisprudência, mas não tem jurisprudência quando um juiz autorizou, papapá. Vai por aí afora. Argentina tem. Está tudo legalizado. Uruguai tem. No Brasil pode ter essa situação nova legal? Pode. Possivelmente sim. Pode acontecer. Mas tem quem se opõe a isso? Tem. Tem. Isso na próxima eleição vai vir forte. Alguém vai dizer, eu sou radicalmente contra isso. Eu sou a favor disso. Eu sou contra, sou a favor. Nós vamos viver momentos tensos. Vamos viver momentos tensos? Sim. Portanto, minorias são o quê? São pessoas que se agregam em torno de um interesse, têm consciência e batalha para mudar. Gera conflito na sociedade? Gera. Gera tensões? Muitas. E isso torna-se benéfico para a sociedade com o tempo? Sim. Alguém quer dar algum exemplo na história, de preferência no Brasil? Eu vou dar um exemplo aqui, que conheço bem de perto. Cotas para estudantes universitários. Você sabe onde nasceu isso? Eu acompanhei de perto, na década de 80 para 90. Eu fazia parte de Direitos Humanos Nacional e eu tinha encontro com pessoas do país inteiro. Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Vocês conhecem Nova Iguaçu? Mais ou menos conhecem. Eu conheço bem. Lá é uma população razoavelmente despossuída, muito afrodescendente, e lá começa o movimento. Nós, negros, temos o seguinte, somos muitos e temos pouco acesso à universidade. Conhece a história, você pode ser a favor ou contra isso, historicamente. Então eles se reuniram ao redor de um Frei Davi, conheço muito. E começaram a se organizar e dizendo o seguinte, nós temos o direito de entrar na universidade. Não temos o preparo suficiente por causa disso, daquilo. E, bom, resumindo, o Estado do Rio de Janeiro adotou na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a primeira entrada de pessoas negras. Tá bem. Porque é um grupo consciente do direito, organizado e luta contra aquilo que era imposto. A sociedade aceitou calmamente, pacificamente? Até hoje a sociedade aceita de mão beijada? Não, tem gente, e teve gente que entrou no Supremo Tribunal Federal. Quem foi? Um partido político, chamado hoje Democrata. Entrou dizendo o seguinte, isso é inconstitucional porque todos somos iguais perante a lei. E o Supremo sacramentou, é direito das pessoas, assim por diante. Movimento minoria. Gera tensão? Gera. Modifica a sociedade? Modifica. Aí alguém propôs o seguinte, mas espera ali, não é só negro. Pessoas mais pobres que recebem tanto, que estudam em escola pública, também teriam direito? Sim. Então foi ampliada a cota. Pessoal, olha como surgem os movimentos aqui. Nós vamos assistir cada vez mais movimentos, cada vez mais. Vai ter tensão, vai ter tensão.
O mundo que se pensa globalizado, o que está surgindo hoje no mundo? Vários fundamentalismos. Vários fundamentalismos. Vamos ter tensões mundo afora. Bem, pessoal, a ideia seria mais ou menos essa. Minoria nasce dentro da maioria. E o que é a maioria? Eu vou ler um trechinho aqui. O que é a maioria, o que é a minoria. Hoje se entende por maioria ou minoria a capacidade de certos grupos sociais fazerem pressão e obterem sucesso em suas reivindicações. É a força da ação política que torna as questões majoritárias ou minoritárias. Minorias criam a perspectiva da nova forma emergente de política, a democracia direta. Criam-se movimentos, associações para mobilização social e política. O mundo está tenso? Muito tenso. Quem controla o poder tende a diminuir a tensão ou aumentar? Imagina o Trump. Ele estaria aumentando ou diminuindo a pressão, a tensão mundial? E outro exemplo bem recente, que vocês viram no Brasil. Como é que chama? Renca. A reserva, como é que chama? Ambiental do cobre e associados. Eu diria o seguinte. Aristóteles diz, numa sociedade de desiguais, a sociedade é injusta. Numa sociedade de desiguais, é preciso tratar desigualmente os desiguais para torná-los iguais. Isso é fácil aceitar? Não é? Porque o nosso padrão de pensar, de pensamento, é o que está estabelecido deve continuar. Mas ele pode não estar satisfazendo o conjunto da sociedade. Lembre-se de Atenas. Todos participavam, era uma democracia. Isto é, 3% aproximadamente é que tomavam as decisões. E a mulher, como é que era? Não era cidadã. Aristóteles. Por quê? Porque ela não participa das decisões políticas da época. O mundo mudou de forma tensa. Alguma pergunta? Alguma observação? Se alguém tiver. Amanhã, se vocês puderem participar, é das 7.